Deus abençoe, Deus ilumine a todos, na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus possa tocar na sua vida, no seu coração. Que Deus possa fazer de você, de mim, de todos nós, uma bênção. Amém? Antes de nós entrar no assunto o qual nós vamos falar ou abordar, eu peço, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as nossas mensagens ou as nossas notificações diariamente. Que Deus abençoe e de acordo você vai ouvindo essa mensagem, Deus vai abençoando a sua vida. Jesus disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade que Jesus falou naquela mensagem não é apenas a palavra de Deus, a Bíblia, e sim a verdade que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero abordar um assunto, gente, muito sério. Um assunto que vai iluminar a mente de muita gente. É sobre uma polêmica da pastora Vitória Souza, né? Quem não sabe, Vitória Souza é uma jovem pastora. Uma jovem pastora que ela, em uma de suas pregações, ela comentou algo que particularmente eu fiquei admirado. Enquanto isso, muitas pessoas criticaram a pastora Vitória Souza, né? O que foi que ela falou? Ela disse assim, numa pregação: irmãos, quem prega o que vive, ou seja, ninguém prega o que vive. Forte, né? Ela disse: eu não prego o que eu vivo, eu prego o que eu creio. Muita gente jogou pedra na pastora. Inclusivamente, o pastor Eliseu Gomes, ou o pastor Eliseu Rodrigues, né? Eliseu Gomes, que tem um cantor chamado Eliseu Gomes, né? O pastor Eliseu Rodrigues, um dos poucos pastores assembleanos que eu assisto e que eu admiro. Quando ele disse, argumentando e dando uma resposta para a Vitória Souza, ele disse, ele parece que tweetou, né? Foi no Twitter ou no Instagram, que ele dizendo que ele vivia o que ele pregava. Gente, a Bíblia diz que nós vivemos pela fé. E a fé não é presente. A fé é futuro. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, porém não estamos vendo. Ou seja, quando o pastor diz assim, ó, eu vivo ou eu prego o que eu vivo, eu percebi logo, então esse pastor não passa por problema. Esse pastor não passa por doença. Esse pastor não passa por dificuldade. Por quê? Porque, gente, eu nunca vi pastor nenhum ir para o altar e dizer que está com câncer, dizer que está com AIDS, dizer que está com sintomas de derrame. E tem muitos que estão no altar, está passando por isso. Então, ela ou ele não está pregando o que está vivendo. Por exemplo, se eu estou doente, eu estou vivendo o quê? Eu estou vivendo uma doença. Mas eu não vou pregar no altar e dizer para o povo que eu estou com câncer.
que eu estou com sintomas de hipertensão, que eu estou com sintomas de AVC, que eu estou doente. Por exemplo, vamos citar alguns exemplos aqui. A cantora Midian Lima, ou Mídia Lima, né? Teve sérios problemas em uma gravidez, se eu não me engano. Teve até um acidente com ela. Nem tanto não foi dito no altar por ela e nem por nenhum parente dela. Ou seja, estava vivendo algo que não foi pregado no altar. A Sara Farias, cantora também, passou certos tipos de problemas que no altar não foi falado naquele momento. Do mesmo jeito, a cantora Fernanda Brum teve vários problemas com gravidez, etc. Mas essas cantoras que eu citei agora só falaram dos seus problemas depois que superou os problemas. Então, o que eu entendo com isso? Quando a pastora Vitória Souza disse assim, eu prego o que eu creio e eu assino embaixo, não vou pedir desculpa para ninguém não. Porque a Bíblia diz que crer, viver da fé, e a fé não é de todos. Por exemplo, vamos supor, o pastor está com baita de um problema no casamento. Ou seja, está vivendo um problema no casamento. Ele vai para o altar e diz assim, gente, eu estou com problema no casamento, que olha, ou seja, ele está vivendo um problema. Mas ele não vai pregar o problema. Ele vai pregar a solução do problema. E não vai citar que o problema está acontecendo com ele, não. Lógico que não. Vamos supor que o pastor tem um filho nas drogas. Ele vai para o altar e diz assim, ó, gente, eu estou com meus filhos, meu filho está nas drogas, minha filha está na prostituição. Ele vai falar isso? Não vai. Embora ele está vivendo esse momento. Ele está vivendo um momento, a filha na prostituição, o filho nas drogas. Eu estou dando um exemplo. Então, no altar, ele vai falar o quê? Irmãos, se sua filha está na prostituição, se seu filho está nas drogas, creia que ele vai sair. Creia que ele vai sair. Por que o pastor está pregando isso? Porque ele está vivendo, né? Ele está vivendo. Então, o que eu quero falar? Quando o pastor Eliseu Rodrigues disse assim, no Twitter, ou foi no Instagram, eu prego que eu vivo, eu não concordo com isso aí, irmãos. Por quê? Porque vamos supor, novamente, ele não tem problema, ele não tem dificuldade. Repito, eu sou um dos admiradores do pastor Eliseu Rodrigues. Mas o que a pastora Vitória Souza quis dizer foi o quê? Ela falou claramente, e teve gente que rebateu ela, gente. Como se ela fosse uma falsa profeta. Lógico que não. Vamos supor, eu estou passando um problema financeiro grave. Eu estou endividado. Vamos supor, eu vou para o altar falar o quê? Eu estou vivendo endividado. Eu estou vivendo endividado. Aí eu vou para o altar e dizer assim, gente, eu estou endividado, eu estou me acabando, eu estou desesperado. E aí? Todos os pastores vão para o altar pregar aquilo que vai levar solução para as pessoas. Você já viu um pastor ir para o altar e dizer assim, olha, eu estou com baita de um problema, eu adulterei, minha esposa adulterou, me traiu, e acontece isso, mas ele não falou, ou seja, ele está vivendo algo tenebroso que não fala no altar, mas ele crê que aquilo vai vir a solução, que ele vai sair daquele problema. Então o que ela quis falar foi o quê? Gente, ela mesmo disse, a Vitória Souza mesmo disse, se eu tiver com problema,
Eu não vou chegar aqui dizendo, gente, eu estou passando isso, mas Deus vai resolver. Ou seja, ela falou isso, né? O que eu entendo? É que normalmente, gente, nós sempre pregamos o que crê e não o que não vive. Quando ela quis falar que não prega o que não vive, ela não estava falando da reputação pessoal ou do caráter dela. Imagina um pastor cheio de problema, foi traído pela esposa, ou traiu a esposa. Você acha que ele vai para o altar falar o quê? Gente, eu fui traído, eu traí, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você acha que vai falar isso? Não! Então ele não vai pregar o que não vive. Ele vai pregar o que ele crê. Ele crê que aquele problema vai ser resolvido. Então você que achou que a pastora Vitória Souza fez uma colocação errada, você precisa ler mais a Bíblia. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não é fazer apenas uma teologia, não, gente. A teologia, ultimamente, está tropeçando. Está fazendo muita gente tropeçar. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer, irmãos, é que realmente ela falou certo. De repente ela fez uma colocação errada em uma palavra certa. Por exemplo, vamos supor que o pastor roubou. E está vivendo um pecado, ele roubou. É um exemplo. Ele vai para o altar. Ele vai pregar o que ele crê ou o que ele está vivendo? Ele está vivendo no furto. Ele roubou. Você está entendendo? Comenta aqui abaixo. Vamos supor, o pastor traiu a esposa. Ele vai para o altar. Ele vai pregar o que ele crê ou o que ele está vivendo? Mas ele está vivendo um adultério. É aí que nós queremos entender o que a pastora falou, gente. Sabe por que o mundo hoje está assim? Porque as pessoas não pregam o que vivem. Eles não pregam o que vivem. Né? Aliás, perdão, volta atrás. O mundo hoje está assim porque as pessoas não pregam o que crê. Não pregam o que crê. Vai para o altar e diz que vai pregar o que está vivendo. E não está vivendo, gente. Não é todos. Mas você acha que todo mundo que vai para o altar e prega maravilha, está vivendo maravilha? Então o que eu entendi com a Vitória Souza foi que ela disse o quê? Gente, eu prego o que eu creio. Se eu tiver com câncer, eu creio que amanhã eu vou ser curado desse câncer, ou hoje eu vou ser curado desse câncer. Mas eu estou vivendo um câncer. Foi mais ou menos assim que a quis falar. Ela deu um exemplo disso. Então, verdade. Nós temos que pregar o que nós cremos, gente. O Brasil. O povo diz, o Brasil é um país cristão. É uma baita de uma mentira. É verdade. Eu vou pregar o que eu creio, não o que a gente está vivendo no Brasil. Se eu for falar o que está vivendo no Brasil hoje, comunismo, salário miserável, famílias divididas, ninguém pensa em ninguém, pai não pensa em filho, filho não pensa em pai, marido não pensa em esposa, esposa não pensa em marido, ninguém quer saber mais de ninguém. É o que o Brasil vive hoje. Aí vocês que vão para o altar pregar o que vivemos ou o que cremos? O que cremos, gente. Porque se eu for para o altar pregar o que o Brasil vive hoje, eu vou só falar coisa ruim.
Você vai sair do culto um fracasso pior do que você entrou. Essa é a verdade. Só falta os pastores dizer que tudo que eles pregam no altar, eles estão vivendo. Então não tem problema, os pastores não tem problema. Os pastores não passam deserto. Porque eles só pregam maravilha. Mas não vive todos uma vida maravilhosa. Foi isso que a Vitória Souza quis falar. Comenta aqui abaixo o que você está achando de tudo isso. Do que nós estamos falando. Aí tem pessoas criticando a Vitória Souza por ter dito que não prega o que vive, mas o que crê. Gente, quando ela falou isso, ela estava falando que não estava falando da moral dela, da reputação dela. Ela estava falando sobre a vida. Sobre a vida, posso supor, saúde financeira, familiar. Ou você, pastor, vai para o altar e fala um monte de coisas boas, riqueza, saúde, prosperidade, família, filhos obedientes, esposa submissa, marido reverente, respeitador. Você acha que todos que sobem no altar estão vivendo isso? Mas vai pregar o quê? Que para ele está tudo bem. Por isso que ela falou que era uma mentira, e é mesmo. Eu vou citar uma coisa aqui, vocês vão ficar meio preocupados. A Flor de Lis. A Flor de Lis fundou o ministério, pregava maravilha, isso, aquilo, outro. Ela estava pregando o que vivia. Ela estava pregando o que vivia. Ela pregava o que ela acreditava. Pregava coisas boas que um dia podia acontecer. Mas ela vivia, você pode ver o que está acontecendo. Então, ela pregava coisas maravilhosas, questiona ou adora um hino bonito, tal, mas não vivia o que ela pregava. Essa é a verdade. Então, gente, nós temos que entender que a Bíblia diz que o cristão vive da fé. A fé é algo que vai acontecer. Imagina se nós fôssemos viver do que nós estamos, se nós fôssemos ser felizes pelo que estamos vivendo. É ou não é? E outra coisa, não é só Flor de Lis, não. Aquele caso do Bispo Rodrigues da Universal naquele tempo e o pastor Valdeci Paiva. Eu não vou entrar em detalhe. Em 2002 mais ou menos, eu não sei. Né? Que aconteceu aquele problema lá. O Bispo Rodrigues e Valdeci Paiva. Valdeci Paiva perdeu a vida. Eles no altar, eles pregavam o que não estava vivendo, gente. Eu estou planejando fazer isso com Valdeci Paiva, tal. Não. Então, nós devemos pregar o que nós cremos. Porque se nós for pregar só o que nós vivemos, repito, não estou falando de reputação, de personalidade no casamento, de fidelidade ou de reputação pessoal, deixa que eu estou dizendo. Um pastor às vezes vai para o altar com câncer. Ele não vai falar que está com câncer, gente. Ou seja, então ele não vai pregar o que vive. Ele está vivendo um câncer. Ele está vivendo doente. Então ele não vai pregar o que vive. Ele vai pregar o que ele crê. Ele crê que aquele câncer amanhã vai sair do corpo dele. Então, gente, imagina, eu vou para o altar cheio de problema com os filhos, no casamento, financeiro. Eu estou vivendo um fracasso. Eu estou vivendo. Estou dando um exemplo. Aí vou para o altar. Eu vou pregar o que eu vivo ou o que eu creio? Vou pregar o que eu creio, gente. Porque eu estou vivendo um problema fatal. Essa é a verdade.
Espero que você tenha entendido. Então, apesar de eu respeitar muito, admirar o trabalho do pastor Eliseu Rodrigues, não sei também, né, porque tem um vídeo que a Vitória Souza está dando uma gaitada, sorrindo do pastor Eliseu Rodrigues, e ele replicou, né, ele respondeu. Não sei se foi por isso que ele respondeu. Agora, pregar o que vive, irmão, né, é complicado. Quer dizer que ninguém tem problema, os pastores não têm problema. Eu vou ser sincero. Eu prego o que eu creio. Porque às vezes você pregar o que você vive, repito, não estou falando pregar o que vive no casamento, na reputação pessoal. É pregar o que vive. Vamos supor, você está passando um problema financeiro, de saúde, um problema de dívida. Você está vivendo um fracasso. Mas você vai pregar uma crença que aquilo que você está vivendo, que outros estão vivendo, Deus vai trazer a solução. Então, eu sinceramente, eu concordo com a Vitória Souza nesse sentido. Que Deus abençoe, que você tenha entendido o espírito dessa palavra. Gente, vamos ser mais transparentes, vamos falar a verdade, né? Gente, eu creio que Deus vai fazer um milagre. Eu estou passando por isso, você está passando por isso, mas Deus vai trazer a solução. Esse é o segredo de pregar o que você crê, até porque a Bíblia diz que crê, o cristão vive da fé, e a fé não é o momento, a fé é futuro, é a certeza daquilo que nós esperamos. Deus abençoe.